Como vemos, o destino de toda a criatura é a sua felicidade. Esta é a vontade de Deus e da própria criatura. Para as criaturas inferiores, a felicidade é um presente de Deus. Para o homem, é uma conquista da sua consciência. Nós não recebemos a felicidade como presente de Deus. Nós devemos ser felizes, conquista da nossa consciência. Isto já vem desde o início da humanidade. Já no livro do Gênesis se fala nisto. Que o homem é feito para ser imagem e semelhança de Deus, isto é, plena felicidade. Mas ele não foi criado como imagem e semelhança de Deus. Ele foi apenas criado como um sopro divino. Então diz o Gênesis que depois dos 6 períodos de criação, 6 períodos de milhares e milhões de anos, que em hebraico se chama Yom, depois desses 6 períodos de criação, quando todo o mundo inferior estava criado, o mundo mineral, o mundo vegetal e o mundo animal, então, diz o Gênesis, resolveram os Elohim, as potências criadoras do universo, que no Gênesis se chama os Elohim, resolveram as potências criadoras do universo criar uma criatura completamente diferente das outras. Uma criatura não propriamente criada, mas uma criatura criadora. Não alocriada, mas autocriadora. Esta criatura devia ter em si a potencialidade de se criar maior do que Deus a criou. Como diz um pensador moderno, Deus nos criou o menos possível para que nós nos possamos criar o mais possível. O menos possível no Gênesis se chama o sopro de Deus. E o mais possível se chama a imagem e semelhança de Deus. Foi-nos dada a possibilidade, a potencialidade de nos transformarmos um dia em imagem e semelhança de Deus. Mas isto não nos foi dado na atualidade, só em potencialidade. Foi-nos dada a possibilidade criadora de fazermos de nós imagem e semelhança de Deus. Mas esta jornada desde o sopro de Deus até a imagem e semelhança de Deus é de muitos milhares e milhares de anos na humanidade. E de algum tempo na vida de cada um de nós, aqui no planeta Terra, onde fizemos o início da grande viagem, do marco 1 até o marco 100, vamos dizer que o marco 100 seja o marco mais alto da nossa evolução. E o marco 1 é aqui onde estamos agora, no início da nossa evolução. Ou no dizer de Teilhard de Chardin, desde o ponto alfa até o ponto ômega, estamos apenas no ponto alfa da nossa evolução. E temos que chegar algum dia ao ponto ômega, ao ponto supremo da evolução. Isto já está no Gênesis. Isto já é o pronúncio daquilo que nós chamamos hoje de autorrealização. Esta palavra é nova, mas o conceito da autorrealização do homem é antiquíssimo. Os livros sacros, o primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, já começa com essa ideia. O homem é autorrealizável
e ele tem que tornar-se autorrealizado. Deus lhe deu a possibilidade de ele ser realizado, mas Deus não o realizou. Realizou as outras criaturas que não são autorrealizáveis. Foram teorrealizadas as outras criaturas. Nós somos autorrealizáveis e temos que realizar a nossa jornada evolutiva, o nosso longo itinerário do Marco 1 para o Marco 100. Por nós mesmos. Deus não faz por nós, cada um de nós tem que fazer por si. Infelizmente, os nossos bons teólogos não compreenderam o Gênesis e disseram que Deus tinha criado um homem perfeito. Perfeito, 100, no Marco 100, vamos dizer, no ponto ômega. Mas isto não está no Gênesis, isto é a interpretação deles. Não, Deus não criou o homem no ponto ômega, no Marco 100, criou apenas no Marco 1, no ponto alfa. Mas deu ordem ao homem que ele mesmo se transformasse da possibilidade para a atualidade, que ele subisse do alfa ao ômega, do Marco 1 para o Marco 100. Ninguém derrubou o homem, não houve nenhuma queda inicial, como pensam os teólogos. Que queda poderia ter havido? Não havia nenhuma criatura que pudesse demolir as obras do Criador. Que criatura seria esta? Fosse o mais poderoso das criaturas, fosse Satanás ou Lúcifer, são criaturas. E não pode frustrar os planos de Deus. É claro que nunca aconteceu. É a falsa interpretação que nós damos. No Gênesis está que Deus deu ao homem a possibilidade de ele se realizar, desde o sopro de Deus até a imagem de Deus. E nós estamos em vias de realização. Não estamos no termo da jornada. Aliás, não há nenhum termo de jornada. Que diz a matemática, todo o finito em demanda do infinito está sempre a uma distância infinita. E nós estamos nesse roteiro evolutivo do finito rumo ao infinito, mas não há chegada. Há uma jornada, há uma sinfonia inacabada na nossa evolução, mas não há uma chegada definitiva. Entre o finito e o infinito sempre medeia uma distância infinita. Não é o nosso destino chegar ao infinito. O nosso destino é ficar na linha reta rumo ao infinito e progredir cada vez mais nesse rumo certo. Isto é a vida eterna. A vida eterna não é uma chegada definitiva. A vida eterna é sempre uma jornada indefinida, sempre progressiva. Então Deus deu ao homem as ferramentas necessárias para ele realizar a sua evolução ascensional. Ferramentas que são o seu livre-arbítrio, a sua criatividade. Nós somos a única criatura criadora aqui na Terra. As outras criaturas são apenas criadas. Nós somos criaturas criadoras, ou como diz o pensador moderno, Deus nos criou o menos possível, para que nós nos possamos criar o mais possível. Essa é a nossa jornada evolutiva. Deus entregou a cada um de nós a possibilidade de ele se realizar, mas Deus não o realizou. Porque conosco começou uma nova fase da evolução aqui na Terra. Somos a única criatura que tem nas mãos o seu destino. Ou deu seu destino melhor e também o seu destino pior. Nós nos podemos fazer melhores do que Deus nos fez. E podemos fazer-nos também muito piores do que Deus nos fez.
Esse é o nosso grande privilégio, este é o nosso grande perigo. Quais são essas ferramentas para nós realizarmos aquilo que é realizar já o sopro de Deus, como diz o Gênesis? O sopro quer dizer o Espírito, o pneuma em grego. O Espírito de Deus nos foi dado para que por esse Espírito Criador nós nos fizéssemos maiores e melhores do que Deus nos fez. Mas não há evolução sem resistência. Não nos esqueçamos disto. Não há evolução sem resistência, sem luta, sem sofrimentos. Essas palavras são do livro A Gnose de Princeton, dos sábios corifeus de Princeton, que publicaram este livro, A Gnose de Princeton. Onde está? Não há evolução sem resistência. Se não há dificuldade, se não há resistência, se não há luta, se não há sofrimento, não há evolução. Tudo para. Estagnação eterna, mas não evolução ascensional. Então Deus deu ao homem as ferramentas da resistência. A resistência consiste essencialmente entre o sopro de Deus e o silvo da serpente. Esta é a expressão de Moisés. Ele gosta de falar em coisas alegóricas. Ele disse que depois que Deus deu ao homem o sopro divino, o homem também recebeu o sibilo da serpente. O que é isto? Bem pensam os teólogos que isto é o diabo que interveio e destruiu a obra de Deus. Não. Deus deu ao homem as ferramentas necessárias para a sua evolução, que consiste na luta entre o sopro de Deus, que é positivo, e o sibilo da serpente, que é negativo. A serpente foi sempre, em todos os tempos, o símbolo da inteligência. Até hoje, a serpente é símbolo da inteligência. O próprio Cristo usa esta expressão. Sede inteligentes como as serpentes. E também compara a serpente à inteligência. E as nossas farmácias e drogarias ainda sabem disso. Colocam o símbolo da serpente acima da entrada das farmácias. Para dizer o quê? Aqui a inteligência criou o remédio para conservar a vida. Isto é o símbolo das farmácias. As farmácias não sabem, copiam o símbolo dos séculos e milênios passados. Mas o símbolo é: a inteligência está vigiando sobre a vossa saúde e a vossa vida. E, segundo as farmácias, pelo menos pensam, aqui nós vamos dar o remédio para a saúde e a vida. Colocaram a serpente no alto das farmácias, olhando para dentro de um cálice, de uma taça cheia de um licor vermelho. O sangue humano protegido pela inteligência. Isso está simbolizado nas farmácias. Quer dizer, em todos os tempos, sempre a serpente foi o símbolo da inteligência. Então, a luta é entre o espírito e a inteligência. Isto é desde o princípio da humanidade. Se houvesse só espírito, não haveria luta. Se houvesse só inteligência, não haveria luta. Se houvesse só o positivo, não podia haver luta. Se houvesse só o negativo, não podia haver luta. Mas os Elohim, as forças criadoras, queriam que houvesse luta, que houvesse resistência, porque sem isto não há evolução. Mas eles queriam a evolução. Eles não deram ao homem a perfeição, eles deram ao homem a perfectibilidade, a potencialidade de ser perfeito, mas não a realidade. Então a luta era necessária entre o Espírito de Deus e a serpente da inteligência.
E eles entraram em luta desde o princípio, como Moisés conta misteriosamente no Gênesis. E quando Elohim, as forças criadoras, viram que o homem estava em luta consigo mesmo, entre o Espírito de Deus e o cio da serpente, o que aconteceu entre os Elohim? Exultaram de júbilo, diz o Gênesis. Exclamaram cheios de alegria as potências criadoras. Eis que agora o homem se tornou semelhante a nós, conhecedor que é do bem e do mal. É um brado de júbilo das potências criadoras, porque o homem começou a sua evolução. O homem tomou nas mãos o seu destino. E esta luta continua há milhares e milhares e milhares de anos. Esta luta vai através de vitórias e derrotas, através de altos e baixos, através de luzes e trevas, através do bem e do mal. Sem isto não há luta. Esta luta é necessária, mas pode ocorrer duas coisas durante esta luta. A inteligência pode derrotar o espírito, ou o espírito pode integrar em si a própria inteligência. Pode haver derrota e pode haver vitória. A derrota é quando a inteligência, o silvo da serpente, como diz Moisés, derrota o espírito. E a vitória é quando o Espírito de Deus incorpora em si, integra em si a própria voz da serpente. Mas o filho da serpente sempre quer ir na vanguarda da nossa vida. E ele não pode ir na vanguarda. Na vanguarda vai o Espírito de Deus. Na retaguarda vai o filho da serpente. Toda vez que Jesus se encontra com a serpente, que lá se chama Satanás, Lúcifer, o anticristo, etc., é a serpente, sempre alegre. Ele nunca manda embora a serpente. Nunca manda Satanás embora. Sempre diz, vai na minha retaguarda. Sempre fala em retaguarda. Vá de retro. Porque a inteligência sempre se quer pôr na vanguarda da nossa vida. Mas ela tem que servir na retaguarda e não mandar na vanguarda. Então a Bhagavad Gita, a grande sabedoria da Índia, diz as mesmas coisas com outras palavras. O nosso ego humano é um péssimo senhor da nossa vida, mas é um ótimo servidor. A mesma ideia. O ego humano é a serpente, é a inteligência, claro. E a sabedoria da Índia sabia disto. Se a nossa inteligência vai à frente da nossa vida, tudo vai mal, porque ela não pode mandar. Mas se ela é servidora da nossa vida e vai na retaguarda e serve, evidentemente, tudo vai bem. E Mahatma Gandhi repete nas suas 100 palavras, os 100 pensamentos que eu mandei publicar no fim do volume de Mahatma Gandhi, repete as mesmas coisas. Toda vez que eu decidi por mim mesmo as coisas da minha vida, tudo foi mal. E quando eu permiti que Deus decidisse por mim, tudo foi bem. O Mahatma Gandhi repete as mesmas palavras. Todos sabem que a inteligência é ótima para servir a nossa vida, mas não pode tomar nas mãos as rédeas do governo. Porque na vanguarda tem que ir o Espírito de Deus, que é o nosso eu. E na retaguarda tem que ir ao sibilo da serpente, que é o nosso eu. Os dois polos da nossa evolução. O polo positivo do espírito e o polo negativo da inteligência. Toda a natureza está baseada na bipolaridade. Não existe nada neste mundo nem no universo que não obedeça à lei da bipolaridade, dos dois polos, positivo e negativo.
Isto não é só na eletricidade, não é só nos átomos. Atração e repulsão. Tudo, em toda a natureza acontece a mesma coisa. Nada vai adiante com um polo só. Tudo vai adiante com dois polos não contrários, como nós pensamos, mas equilibrados entre si, complementares. Não há contrariedade entre estes dois polos. Há uma maravilhosa complementaridade. Como na luz elétrica. Ninguém pode acender uma luz só com polo positivo. Não dá luz. Não dá calor no aquecedor. Não dá força no dínamo. É preciso que haja dois polos combinados. Não contrários. O negativo não é contrário ao positivo. Isto é ilusão nossa. A natureza não faz nada contrário. Ela faz tudo complementar. Um que complete o outro. E a nossa inteligência pode completar o nosso espírito para criar o homem integral, que é luz, que é calor e que é força, como na eletricidade. Mas, desde o princípio, houve queda e surto, houve derrota e vitória, houve luz e treva. Isto está no Gênesis, que a jornada ascensional do homem vai através de uma longa cadeia de surtos e de quedas, de luzes e de trevas, de altos e baixos. Isto sim, mas não que houvesse uma queda funesta, catastrófica, que tivesse frustrado a evolução do homem. Isto é a interpretação nossa. Não. Esta cadeia de lutas e vitórias, de altos e baixos, multimilenar na humanidade, é necessária, mas o homem é responsável pelo resultado. O homem pode inverter a ordem cósmica, subordinar a inteligência ao espírito. Isto é culpa dele. Mas o homem também pode obedecer à ordem cósmica e integrar a inteligência no espírito e realizar-se plenamente deste modo. Quando o tentador, isto é, a serpente, isto é, o ego, isto é, o polo negativo, apareceu a Deus lá no deserto, como descrevem os evangelhos misteriosamente, entrar em conflitos dos polos, o polo positivo do espírito e o polo negativo da mente. E como Jesus tinha suspendido o fator mente durante 40 dias e 40 noites, meditando que é o poder do espírito, e que a inteligência estava fora de serviço durante estes 40 dias, a inteligência se revoltou contra este exílio em que ela foi relegada por algum tempo. Quando acabou a meditação e o jejum de Jesus no deserto, a inteligência se apresentou e quis derrotar o espírito, quis dar ordens ao espírito, porque o espírito tinha dado ordem à inteligência há tanto tempo. Então a inteligência fez 3 tentativas para derrotar o espírito. Não conseguiu nada. Tentou 3 vezes. 3 vezes. E 3 vezes a inteligência foi derrotada pelo espírito. Porque aqui já havia um espírito plenamente realizado. Conosco, às vezes, acontece o mesmo. Há luta entre o espírito e a inteligência, entre o sopro de Deus e o sibilo da serpente, e quem é derrotado é Deus. É o Espírito de Deus em nós. É o nosso eu que é derrotado pelo nosso ego. Isso acontece a cada momento. Isto é que nós chamamos pecado. Quando o eu é derrotado pelo ego, nós chamamos isto pecado. E quando o ego é incorporado no eu, isso nós chamamos redenção. Só existem 2 coisas na vida humana: pecado e redenção.
isto é, derrota do espírito pela inteligência, que é o pecado, e vitória do espírito sobre a inteligência, que se chama redenção. Redenção é a harmonia completa na natureza humana. Então Jesus disse à serpente, ao tentador: vai na minha retaguarda, não te pões na vanguarda. Na vanguarda vou eu, o Cristo. Na retaguarda vais tu, Lúcifer, Satanás, o anticristo. O anticristo é um grande servidor do Cristo, se ele compreende a sua missão. Então, Deus disse: só a Deus adorarás, e só a Ele servirás. Tu não tens que ser adorado, nem servido. Tu tens que adorar e servir. Isto é da retaguarda. Ser adorado e servido é da vanguarda. E adorar e servir é da retaguarda. Sempre esta bipolaridade em tudo. Isto começou no Gênesis. A luta entre o Espírito, o sopro de Deus e o suspiro da serpente. Continua até hoje e cada um está sujeito a esta luta. Mas Deus não decide por nós. Deus abdicou da sua jurisdição criadora e entregou a criatividade a cada um de nós. Nos animais, Ele continua o único criador. Em nós, Ele não é o único criador. O nosso livre-arbítrio tomou nas mãos a criatividade de Deus. Deus, por assim dizer, abdicou em parte da sua jurisdição divina a favor do homem. Entregou o homem a possibilidade de ele ser o seu próprio criador, o seu próprio realizador, o seu próprio redentor. E o homem está nessa luta. De que modo ele se vai criar, redimir, realizar, rumo à harmonia ou rumo à desarmonia? A harmonia é a incorporação do menor no maior. E a desarmonia é a derrota do maior pelo menor. Isto é simplesmente a lei cósmica e nós não podemos evitar isto. Estamos na longa jornada entre o alfa e o ômega, entre o marco 1 da evolução e o marco 100. Onde, em que ponto da jornada estamos, isto é difícil de definir. Também não é necessário saber. Não é necessário saber a que distância nós estamos do ponto ômega do marco 100. Isto não é necessário. A única coisa necessária é saber que estamos na linha certa, na linha reta rumo ao destino. A que distância isso não interessa, porque as distâncias são muito relativas. Não há uma chegada definitiva à meta final. Há uma aproximação constante à meta final. E esta aproximação constante se dá pela linha reta, não pelos zigue-zagues. Quem zigue-zagueia para a direita e para a esquerda perde o seu tempo. Mas quem vai em linha reta realiza o destino da sua vida. Nós estamos aqui unicamente para uma finalidade: realizar-nos a nós mesmos. Porque Deus só nos tornou realizáveis. E cada um de nós se tem que tornar realizado. Deus é o iniciador da nossa evolução. Mas o continuador e o consumador da nossa evolução, isto não é Deus. Deus abdicou das suas forças criadoras a nosso favor. Quando então alguém chega ao marco 100, ao ponto ômega da sua evolução, através de sofrimentos inevitáveis, porque sem isto não há evolução, ele pode dizer no fim: está consumado.
como disse um que chegou ao ponto 100. Está consumada a minha tarefa de evolução terrestre. Pode haver outras evoluções extraterrestres, mas Jesus fala da evolução terrestre, aqui, no planeta Terra. Porque a evolução não termina nunca. Mas ele disse que a sua evolução terrestre dos 33 anos, essa estava terminada. Havia muitas dificuldades e ele mesmo provocou estas dificuldades. No fim da vida, ele provocou muita dificuldade, de propósito, para acelerar a sua evolução. Ele podia ter evitado tudo isto. Durante 33 anos, ele evitou estas dificuldades, com um poder estranho que ele tinha em si, de não se deixar prender pelos seus inimigos e matar antes do tempo. Lá no fim de 33 anos, ele suspendeu toda a sua defesa invisível e se entregou voluntariamente às mãos dos seus inimigos, porque ele disse: é chegada a minha hora. Agora eu me entrego ao poder das trevas. Ele chama o ego o poder das trevas. Agora eu me deixo derrotar voluntariamente durante 15 horas. Apenas durante 15 horas ele foi fisicamente derrotado porque quis. Só fisicamente ele se deixou derrotar. Sofrimento e morte são derrotas físicas, não são derrotas espirituais. Nunca houve nele uma derrota espiritual. Em nós também há derrotas espirituais e físicas. Nele só houve derrota física porque ele permitiu. Então ele disse: bem, finalmente ele disse: agora está consumada a minha viagem terrestre. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É o ponto final do Marco 100. Nós não estamos no Marco 100. Ele disse que futuramente estaríamos. Vós fareis as mesmas obras que eu faço, e fareis obras até maiores do que eu fiz. Quer dizer, ele deixa a porta aberta para evoluções ainda maiores do que aquela que ele tinha alcançado na Terra. Ele não disse: eu sou o único que pode chegar ao ponto 100. Não, isso não é verdade. Isto os teólogos nunca compreenderam, que o próprio Cristo está em evolução. Ele mesmo disse. E os discípulos de Emaús, que queriam saber porque ele tinha sofrido tanto, ele disse: pois então, não era necessário que eu sofresse tudo isso para assim entrar na minha glória? O que ele chama glória? A sua evolução superior. Ele passou de uma evolução inferior ainda para uma evolução superior. Isto ele chama a entrada na glória. A entrada na glória. Ele afirma o caminho evolutivo de todo ser nesta terra, inclusive dele mesmo. Chegou um avanço até que nós nunca chegamos até hoje, talvez ninguém. Alguns se aproximaram do ponto 100, mas se chegaram ao ponto 100 não sabemos. Não podemos fazer estatística sobre isto. Mas pelo que nos parece, ele chegou ao máximo da evolução ascensional entre o Marco 1 e o Marco 100, entre o Alfa e o Ômega. E nós aqui estamos. Estamos aqui para quê? Para nos orientarmos na jornada, para olharmos para trás tranquilamente e dizer: estou zigue-zagueando para a direita e para a esquerda, perdendo o meu tempo, ou estou avançando realmente em linha reta? Para isso é que estamos no retiro. Se corremos muito atrás das coisas do ego, estamos zigue-zagueando e não avançamos. Porque quem zigue-zagueia não avança. Mas, se incorporamos os zigue-zagues na linha reta, e se predomina a nossa linha reta, apesar de termos que fazer um pouco de zigue-zague de vez em quando, mas avançar
em vez de zigue-zaguear. Estamos aqui para verificar se estamos avançando em linha reta rumo ao nosso destino ou se estamos perdendo nosso tempo, dando mais importância às coisas da serpente do que ao sopro divino. As duas forças estão em nós e fazem parte da nossa natureza. Nós não temos que exterminar a serpente. Nós temos que integrar a serpente da inteligência no sopro de Deus, que é o Espírito. Isto é o homem completo. O homem completo não é eu sem ego, nem é ego sem eu. O homem completo é tanto eu como o ego, mas em perfeita harmonia. O ego, o inferior, integrado no superior. O inferior na retaguarda e o superior na vanguarda. Esse é o nosso destino. Por isso que estamos aqui para verificar se não estamos parados, se não estamos zigue-zagueando ou se estamos até atrasando. Por isso vamos fazer um sério exame de consciência sobre a nossa jornada evolutiva. Porque nós estamos aqui exclusivamente para nos realizar. E a realização é a harmonia, a sintonização entre os dois polos da natureza humana que Deus nos deu para a longa jornada evolutiva. Vamos fazer mais um momento de meditação para saber se estamos bem orientados rumo à nossa evolução. Porque evolução é a mesma coisa que felicidade. Onde há uma evolução em linha reta, há felicidade. Onde há uma aberração da linha reta da evolução, há infelicidade. Gozos e sofrimentos não estão ao nosso alcance, vêm da natureza de fora. Mas felicidade ou infelicidade, essas são as únicas coisas que estão ao nosso alcance. Nós somos os criadores da nossa felicidade ou então da nossa infelicidade. Nós somos os criadores da linha reta e também os criadores dos nossos zigue-zagues que nos impedem de avançar. Nós somos responsáveis por tudo que acontece dentro de nós, não fora de nós. Não somos responsáveis pelas circunstâncias que nos fazem gozar ou sofrer. Somos responsáveis pela nossa substância, que nos faz feliz ou infeliz. Um padre de concentração mental, Sim. absoluto silêncio e absoluta imobilidade do corpo. Sem isto não há disciplina corporal. Então pratiquemos a verdadeira yoga da disciplina corporal perfeita. Sem um movimento, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Fixos como uma estátua de mármore ou de granito, que não se move. Isto é a disciplina corporal, que é o prelúdio para qualquer concentração mental. Meditação sem disciplina corporal é impossível. É um telhado sem paredes e sem fundamento. Vamos construir os alicerces da disciplina corporal para construir sobre isto os muros e o telhado da concentração mental e da meditação espiritual. Fiquemos como mortos. Eu morro todos os dias, diz Paulo. O morto não se move. Quando somos metafisicamente mortos, estamos em completa imobilidade. E isto favorece a concentração mental e a meditação espiritual.
Mestre, nesta jornada evolutiva em que eu estou, eu paro um instante para a meditação, para verificar em que ponto estou. Não me interessa saber se estou perto ou longe da meta, que qualquer distância é igual a infinito. Interessa-me saber se estou no caminho certo, se estou na linha reta rumo ao meu destino. E isto é fácil saber. Se o meu eu divino está na vanguarda da minha vida como Senhor, e o meu ego humano está na retaguarda da minha vida como servidor, eu estou no caminho certo. Mestre, mantém-me firme no caminho da minha reta rumo à minha vida.